Diante da aflição, não conseguimos perceber a solução. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos do nosso corpo e da nossa mente para entender e receber tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Quero desejar aqui dar as boas-vindas para você que está participando conosco. Seja realmente abençoado, abençoada nesta manhã, que Deus possa falar ao teu coração. E você que tem assistido aí posteriormente, através das gravações, que Deus também possa te edificar com essa palavra. Quero aqui pedir a sua colaboração, curtindo os vídeos, dando um like, compartilhando, para que mais e mais pessoas também possam ter acesso a essas mensagens. E assim você estará contribuindo e sendo um agente, de divulgação da Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que nós pais, você que é pai, que é mãe, vai entender um pouco melhor. Quando nós temos filhos, a gente sempre se coloca à disposição ou nos colocamos numa situação de proteção. A gente sabe que os filhos, eles costumam cometer bastante erro devido à sua falta de experiência, não conhece ainda muitas coisas da vida. E o fato de nós já termos vivenciado muitas delas torna-se mais fácil para poder ajudá-las, E além disso, além de ajudarmos os nossos filhos nas necessidades, nos seus desafios, os pais, eles são os únicos seres, vamos colocar assim, que são capazes de fazer coisas extraordinárias, pelos seus filhos. Capaz, às vezes, de mover montanhas, de tentar o impossível para gerar o possível. Enfim, nós fazemos tudo. Se fosse possível, faríamos até mais, se não fôssemos seres limitados. Mas o fato é que na palavra nós encontramos um mover de Deus, uma ação de Deus em relação ao seu povo, que é muito parecida com essa colocação que eu fiz aqui para vocês. Essa passagem está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, onde nos fala o seguinte: Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós sabemos que ao longo da trajetória do povo israelita, Deus estabeleceu um plano de salvação na vida deles, deslivrando eles das mãos de Faraó, prometendo uma terra que emana leite e mel. Mas durante esse processo, durante essa jornada, houveram vários episódios não muito positivos na vida do povo de Israel. E a maioria desses episódios, ou vamos colocar aqui praticamente 100% desses episódios ruins, aconteceram justamente pelo fato de ser um povo de coração duro, de ser um povo que se desviava facilmente da palavra de Deus, adoravam outros deuses, ou seja, se o eu sou, se Deus já ficasse ali um pouco sem responder, ou de repente não agisse no time que eles gostariam, então era um povo que já se virava as costas, já adorava deuses feitos por mãos humanas, e com isso o povo acabou padecendo, Eles foram subjugados por alguns povos, como o povo babilônico, Então era um povo que sempre estava passando por esses perrengues. Mas o interessante é que, mesmo diante desses erros, Deus ele tinha um propósito.
né? Deus tinha uma missão e Deus, acima de tudo, tinha um compromisso consigo mesmo. Porque a palavra nos diz, se você inclusive ler ali esse capítulo de Isaías, né? Capítulo 43, ele vai nos trazer que Deus ele salva o povo de Israel por amor a Ele mesmo, né? Então, por amor à sua criação, né? Por amor ao seu propósito, enfim. Então Deus ele concerne, né? Ele concede ao povo um caminho, uma saída para que eles possam sim serem salvos, serem restaurados e irem de encontro a uma vida, né, realmente prometida por Deus. E o interessante é que quando o profeta fala aqui, né, não percebeste ainda, ou seja, o povo estava tão ligado com outras coisas, estava tão preocupado com outras coisas, que eles não conseguiam ver a ação de Deus. Eles não conseguiam ver aquilo que Deus estava formando ao seu redor para poder tirá-los daquela situação. E essa palavra, ela também traz aqui uma lição muito grande para as nossas vidas, porque nessa época existia sim religiões, né, politeístas, existiam povos que adoravam vários deuses, mas a ação do nosso Deus, a ação do Deus de Israel, ela é uma ação diferente, porque ele faz coisas que os outros deuses, né, não eram capazes de fazer. E aqui ele coloca, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, esse é um Deus que é capaz de, inclusive, mudar a geografia, né, mudar a natureza, colocando um caminho aonde não existe, né, trazendo rios em locais áridos, em locais secos, em locais que não teriam a mínima condição, nem mesmo por uma ação humana, né, de se colocar um rio ali, passar um rio, ou desviar um rio, né, de uma determinada situação, de um determinado lugar. Então o profeta Isaías aqui, ele traz essa convicção para o povo, né, de que Deus está cuidando deles e de que esse Deus ele é capaz de fazer sim o extraordinário para poder mudar a realidade das suas vidas, ainda que o povo não merecesse, ainda que o povo vivesse virando as costas para Deus, né? Ainda que o povo tivesse uma vida de pecado, Deus continuava fiel ao seu propósito, Deus continuava amando a sua missão, amando esse povo e investindo na vida deles para que verdadeiramente eles pudessem mudar, né, os seus hábitos, principalmente em relação a adorar um único Deus, a adorar o Deus de Israel. Então essa palavra de hoje, ela vem de encontro à minha e à sua vida. Se você está passando por um momento, às vezes, de conflito, você está passando por uma situação de luta e você não consegue enxergar o mover de Deus, né? Nós precisamos ter esses olhos espirituais, nós precisamos abrir o nosso coração, né, para entender tudo aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. E talvez Deus esteja atuando em áreas das nossas vidas que a gente nem está percebendo porque estamos focados em outras áreas. Estamos olhando, né, para outras portas, para outras janelas. Estamos visualizando outras soluções que não as soluções de Deus. Então, Deus ele cuida sim, Deus ama a sua criação, né? Deus ama a sua vida, Deus zela por você e Deus está criando sim situações para te tirar dessa angústia, dessa dor. Deus ele é capaz de criar coisas, né, que não existem, né, de trazer à existência coisas que não existem para fazer com que eu e você sejamos libertos, sejamos livres, sejamos abençoados, sejamos tratados, sejamos restaurados para a honra e para a glória do seu nome. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe o seu dia, que esse seja um início de semana de muita prosperidade, né?
que a sua vida possa ser edificada, possa ser restaurada, que você possa alcançar os teus objetivos durante os próximos dias, tendo a certeza de que Deus está cuidando da tua causa, de que Deus está cuidando de você e que Deus está preparando, sim, o caminho para que você passe por ele e encontre o seu alvo. Um beijo no coração, nós nos encontramos aí nos nossos próximos vídeos.